time era muito bom. Mas são coisas que acontecem que, cara, merecimento. A gente merecia ser campeão com tudo que estava acontecendo. Então tem muito O que disso. estava acontecendo? Cara, o Vasco naquele ano, com todo o respeito, tá? Era um time que... Aí depois, Vamos pro Vasco. pro Vasco. Ah não, o Vasco é um bom episódio. Pô, que isso, o Vasco foi top. O Vasco é muito bom, sabe por quê? Foi top. Esses dias eu recebi o Cássio, cara. Aqui. Ah, sim. E eu acho que é o lance que mais perguntam. É aquele lance da Libertadores. Sim. Claro, além da Copa do Brasil que vocês ganham, né? Copa Ganhamos a Copa né? do Brasil. É. O Praz veio aqui e falou desse time aí. Puta, era um cano esse teu time aí. Pô, meu time era muito bom. Pá, esse time era Mas bom. é, tipo, o Vasco, nesse ano, ele vem de um estadual horroroso, assim, de início. E o clube que tava ali, os trancos e barrancos, pressionado e tal. Cambaleando. E do nada, Tá, era desacreditado. desacreditado. Aí a Foi gente esse ano que conseguiu- teve num Carioca que teve um gol, o pênalti, que te puxa. Ah, isso foi no Brasileiro. Foi no Brasileiro? Brasileiro, foi no mesmo ano. Mas aí, pô, consegui, aí chegou o Alexandro, pô, fizemos um grupo, que é isso? Tinha Juninho, no início tinha o Felipe, tinha Eduardo Costa, Leandro. Cara, o time era bom. E tu de meia ainda? Eu de meia. Tá. Dedé voando, Éder Luiz. Era um cano esse time. Caraca, do nada, quando a gente encaixou também, sai da frente. Tá, esses dias vocês ganham a Copa do Brasil do Curitiba. Isso, Do Coxa, né? E era o Fernando Praz o goleiro. isso. Era um baita time. Tá, e o lance clássico e tão famoso que é o do Cássio ali, que é o que deve... Te perguntam muito esses negócios, não? Não, perguntam às vezes, né? Mas é um lance normal, que o goleiro foi mais feliz do que o atacante. Como é Eu que- só me questionaria se eu tivesse feito alguma coisa que eu não queria. Se eu tivesse pipocado. Entendeu? Mas eu bem conscientemente eu tiro, ele toca isso aqui e é mais feliz do que eu. Mas tem coisas do futebol. São coisas do futebol. Porque assim, ó, quando eu troquei ideia com o Cássio, o que a gente tava conversando era o seguinte, que geralmente fala assim, pô, o gol que o Diego Souza errou. Mas na visão do Cássio, cara, eu acho que é um mérito do goleiro. Com certeza foi o mérito dele que eu tiro bem a bola. Aquele lance é uma ricocheteada do... Eu ganho a jogada. É, tu ganha, mas um cara estoura, né? E tu Não, ganha a jogada. o Alessandro, ele Alessandro. domina a bola, ele olha para a área, eu acredito que eu vou interceptar. Então, quando eu entro na frente, a bola bate em mim, só eu vejo a bola. Aí eu saio cara a cara com ele. Como é que é a tua visão nesse lance, assim? Eu carrego a bola, pode ver que eu olho para trás ainda, que eu tô com Pra ver se o espaço. Alessandro tá vindo. Não, o que eu tava vindo era o Fábio Santos, eu acho. Eu olho com espaço, ele sai parado, eu tiro dele. Entendeu? Tiro dele conscientemente, tranquilo. E ele consegue encostar. Ele é muito grande, né? Consegue encostar na bola e ela passa milímetro. Tem vascaíno que diz que esse gol mudou a história do Vasco. Que se vocês passam, vocês seriam campeões da Libertadores. Provavelmente sim, porque o nosso time era bom. Mas não muda nada disso. Acontece. Ganhar uma Libertadores. Não, tipo, tu não tem nada a ver com isso. Mérito do, como eu disse, mérito do Cássio, né? Mas quem disse que a gente poderia ser campeão? Claro, eu acredito muito no nosso time, até porque nosso time era muito bom. Mas são coisas que acontecem que, cara, merecimento. A gente merecia ser campeão com tudo que estava acontecendo. Então tem muito disso. O que estava acontecendo? Cara, o Vasco naquele ano, com todo o respeito, tá? Era um time que não sei quantos meses de salário atrasado. Vocês estavam com salário atrasado? Sempre. Não sei quanto tempo de imagem atrasada. A gente deixou de concentrar no início da Libertadores por conta disso. De uma forma de protesto, entre aspas. assim. Exatamente. Então, cara, a sorte no futebol e merecimento às vezes acontece. Vai fazer o quê? Se a gente passa naquela quartas de finais, era muito por mérito do nosso torcedor, sim. Do trabalho, sim. E dos jogadores que, pô, vou te falar,
aqueles caras que estavam do meu lado ali são caras que você pode contar pra tua vida, porque com tudo que a gente vinha passando, ninguém falava disso, entendeu? Mas é a questão do... Aí a sorte pula um pouco, né? E a bola não quis entrar. Porque se você pegar o mesmo lance que eu chuto a bola e o Cássio toca, a bola vai para escanteio. O Juninho cruza, escanteio, o Nilton cara a cara, de cabeça, cabeceia, a bola explode no travessão. Ah, isso eu já não me lembrava. Aí a bola volta e num lance de bola parada, cruza e o Paulinho E cabeceia. o Paulinho faz. Foi logo depois? Tipo assim, o gol do Paulinho é pós esse lance? É pós esse Tava lance. 0x0 então no Tava teu 0 a 0, lance. tava 0x0. Se eu passo o gol é caixão e vela preta. Se aquela bola entra, Agora já acabou, era. né, velho? Tinha como, porque 1x1 era nosso. 1x1 era nosso, que foi 0x0 São Januário. A gente teria que tomar 2 gols e Aí não ia tomar, não velho. tomava, não tinha como. Caralho, velho. Mas tu pensa nesse lance até hoje ou as coisas passam pra ti? Cara, se eu vou pensar em todos os lances que eu já errei, eu penso, com certeza, eu queria ter feito Ah, gol. mas daquele é um lance diferente, né? Tipo assim, não é um lance comum. Eu queria ter feito gol, sem dúvida. Não, isso é E certo. eu fiz o que eu queria fazer. Eu tirei a bola dele e ele foi feliz, mais feliz do que eu. Isso acontece. O cara não errou. Imagina o Bad, então. Como é que ele isso deve aí, saber? Isso aí certamente ficou uns bons anos. Né? Ah, mas pô, aí você errar um pênalti, Esse né? dia eu vi uma entrevista do Renato Augusto, que ele falou que, cara, ficou um bom tempo sofrendo um gol Brasil e Bélgica na Copa, né, de 18. Pô, mas como que ele vai sofrer? Ele entra na entrada da área, ele tira bem do goleiro, a bola sai. Vai dar um tiro na sei lá, cabeça? não, óbvio que não. Claro que ele gostaria que a bola tivesse mas entrado, sofrer de, pô, como por eu que que essa também. porra não entra? Como eu também queria que a bola tivesse entrado, mas a gente tem que sofrer até a página 2. Não pode passar disso. A gente é profissional. Experimenta aí. Vê se tá bom. Esse é pra abrir o apetite, né? Nós estamos na resenha aí, só pra um gostinho aqui. Pô. Gostoso, né? Não, mas depois vem as carnes, fica tranquilo, fica tranquilo. Mas aí é... Tia, mas eu gosto de perguntar essas coisas porque a percepção do cara que tá jogando é diferente do torcedor, né? O torcedor já... É porque muitos falam desse lance da Libertadores. Mas para chegar até ali, a minha importância para chegar até ali foi muito grande. A Copa do Brasil, com todo respeito... Mas acho que ninguém te critica. Não, né, sim, por esse mas a lance. Copa do Brasil, com todo respeito, o meu time era muito bom, mas eu acho que era o ator principal, né? Não, eu acho que Os gols aquele mais time, eu acho que tu era o... Assim, Mas meu time era muito bom, me dava suporte 24 horas, 90 minutos. Então era um time muito competitivo, era um time que tinha uma defesa muito sólida. O Dedé estava numa fase... E a gente perde o Dedé ainda para essas finais, porque o Dedé machucou e não jogou nas finais. O Dedé, com todo respeito, pô, o jogou Dedé tá jogou num Renato nível Silva. bizarro, velho. Jogou Renato Silva e Rodolfo, jogaram muito. Jogaram o muito. Rodolfo, aquele que vieram do Grêmio, canhoto. Jogaram muito. O Dedé tava voando também nas finais, era um cara de bola parada acima da média. Não, eu lembro que essa época ele começou a frequentar a seleção e o Neymar disse que ele era o... Tipo, Tá assim, louco. não é O Dedé tava numa fase de 1 para 1, podia largar mano a mano. E ele ganhava nos caras, Mano a mano. de corrida. Tia, como é que Tanto pode na- jogar tanto assim, tia? Tanto na saúde física, tanto por cima quanto por baixo. Eu lembro que ele era do Volta Redonda, né? E o Vasco acha ele. Esse foi um puta de um achado. O Gaúcho, treinador. O Gaúcho não é um que era do Flamengo? Não, o Gaúcho, treinador, que jogou no Vasco, antigo, ele até daqui. Mas já mora no Rio há muito tempo. Ele que acha o Dedé. Ele acha o Dedé. O Dedé é mais jovem que tu. É, Tia, tu é 8'5". 8,5. Porra, tu é... 8,5 que eu precisei trabalhar mais cedo, né? Aí meu pai me botou um pouco mais velho, mas na verdade... do Lisca, que a gente está sentindo aqui na pele com ele, assim, acho que quando você começa a aparecer, eu, pelo menos, imprensa, vendo o teu surgimento e a tua personalidade nas entrevistas, falo, pô, uma hora qualquer o Lisca vai cair aqui no Rio, porque é um espírito... Tem tudo a ver, né? Descontraído, leva a vida, o futebol, lógico, é profissão, é sério e tudo mais, mas tem toda a leveza. E você acaba tendo a oportunidade do Vasco. Trabalhar no Vasco, a situação era complicada, né? Mas antes de falar do Vasco, de fato, você teve entre Vasco e Botafogo? Sim.
pra decidir? Foi uma decisão É ou verdade. esgotou a negociação com um e surgiu o outro? Foi confuso também. O Botafogo era o Freela também. Queria, mas estava na dúvida. Aí ficou de me ligar na segunda-feira. E aí o Vasco me ligou no domingo à noite. O Pássaro. O Alexandre Pássaro. Aí eu digo, tô vendo o negócio, tem outras situações. Amanhã eu tô em Porto Alegre e eu quero conversar contigo, independente do que acontecer. Ele pegou um avião, foi, me apresentou o projeto, eu gostei pra caramba. Sabe, eu acho o Pássaro um baita de um cara. Sabe, Sim. um cara com muito conhecimento. Teve muita dificuldade lá no Vasco, sofreu pra caramba também. Mas eu gostei demais da conversa dele, da maneira que ele me apresentou o projeto. E é o Vasco, né, cara? É o Vasco. E ali eu decidi pelo Vasco. É, isso aí. E a passagem, como você disse, assim, foi pouco tempo. Foi. Depois ainda o Diniz treina no Vasco. Olha. Nessa Na aqui, real, não, No não, meu não, lugar, não, pro meu lugar foi o Diniz, tá? O Diniz com o Nenê e toda a torcida do Vasco fez 40% de aproveitamento. Eu, na pandemia, com toda a dificuldade, fiz 44%. Nunca foi falado isso. E eu sou fã do Diniz e ele é treinador da seleção brasileira. Só que o meu aproveitamento no Vasco foi maior que o dele. Eu lembro da tua E chegada. ninguém fala isso. É. Ninguém fala isso. O Vasco, na tua O Vasco chegada... não sobe nesse ano. Não Sim. sobe. A gente beliscou, entramos no G4 contra o Londrina, gol do Marquinhos Gabriel. Isso. Entramos no G4 com 12 do segundo tempo. Aí tomamos a virada e nunca mais entramos. É, isso aí, isso aí. Ali o que acontece? Que eu lembro de... Eu tava na Tupita nessa época, você chega e o time que tava muito mal, você sentiu naquele primeiro jogo o impacto da tua chegada no time. Ganhamos do Guarani 4-1. Exatamente. Mas o Guarani jogou bem, né, cara? Sim, sim. Nós achamos os gols ali, né? Acharam o gol, mas assim, você via o Vasco vibrar. Isso. O Vasco tava meio, assim, meio morno, né? É. Antes de chegar. Depois, o trabalho parece que tá dando uma engrenada e ele dá uma queda. Voltamos pro morno, né? Pra aquela dificuldade, né? O que aconteceu ali dentro? Assim, Cara, você era um fim de tem ciclo ali diagnóstico? no Vasco, sabe? Fim de ciclo, assim, do clube virando SAF. Muita dificuldade financeira. O Vasco chega ali julho, a saúde financeira vai. Asfixiado. E foi justamente quando eu cheguei, sabe? O Lisca chegou, acabou o dinheiro. Tava tudo certinho, porque os jogadores comentaram comigo. Um ano antes, estava lamentável, né? Ninguém falava com ninguém, ninguém cumpria nada com ninguém. Mas ali, naquele ano, até julho, o presidente Salgado conseguiu, inclusive, Honrar até ali. botando do bolso Do dele. bolso, é. Do bolso dele. O Salgado também é um baita, cara. É um cara, gostei demais de trabalhar com ele. Cara muito correto. Muito correto. Botou dinheiro no bolso dele? Botou mais de 30 milhões. E ele dizia pra mim, e eu tava na casa dele, ele dizia, fala baixo pra ela aqui em cima não ouvir, que era a esposa dele. Eu digo, caramba, tu é maluco, mano. E ele disse, não, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu botei do que eu não uso. O homem é bem de vida. Mercado O homem é bem financeiro. de vida. Tem 30 milhões ali pra... Ele e o Rueda também, presidente do Santos, os caras são Também, né? os caras são pica. Os caras, na hora que dá o aperto, eles né? porque os caras são bem sucedidos na vida, né? E aí o que aconteceu? Cara, entramos naquele, né? E aí, assim, as lideranças do clube já estavam bem desgastadas, sabe? Por todo o processo do Vasco, né? Cano, vou te dar um exemplo, Castan, eram as duas lideranças. Tinha um pouquinho de dificuldade dos dois ali, por princípios de vida. Né? Pra um lado, outro pro outro. O Castan teve todo aquele problema, lembra? O negócio da camisa. Lembro. Ele era o capitão do time. Foi com você E o lá? Cano... Não, eu cheguei depois. O Cano levantou a bandeira. O Cano levantou e o Castan era totalmente contra. E aí o assunto estava superado. Aí o Castan nunca mais tinha dado entrevista, levaram ele para uma coletiva e perguntaram do assunto. Foi. E aí lembro voltou disso. o assunto e o Castan estava muito bem, voltou a ficar, sabe? E o Castan já estava em fim de carreira também, já para se aposentar ou não, aquela dúvida, sabe? Mas o principal problema foi ali a questão financeira, porque por exemplo, o Vasco devia uma grana grande para eles, para mais, e, combinou, né? E não cumpriu. Isso é a pior coisa que tem com o jogador. Tá? Não combina uma coisa que tu não vai cumprir. O jogador, ele cumpre. Ele diz assim, ó, cara, não tenho, daqui a 2 meses... Beleza, agora se eu disser sexta-feira... Pago sexta. Sexta. E não paga, é complicado. Quebra de confiança. né? E aí eu via os caras já sem aquela, sabe, sem aquele tesão para fazer a coisa acontecer, porque estavam muito desgastados com todo o processo. Aham. E eu não tava com esse desgaste do processo. Né? Eu tava chegando ali, valorizando pra caramba, né? E aí o time começou a não andar, não ir. Eu cheguei no Pássaro, achei, ó, cara, nós precisamos fazer uma série de situações. Eles vale, no momento nós não temos dinheiro para fazer isso. Nosso planejamento é esse e nós vamos até o final porque nós queremos pelo menos manter uma mínima austeridade. E foi o que aconteceu. Eu digo, papai, desse jeito para mim vai ficar difícil.
Né? A gente precisa fazer algumas alterações no grupo, a gente precisa contratar 2 ou 3 jogadores. E aí a gente chegou à conclusão que também não ia. Né? Mas... Pô, mas muito legal você falar desse bastidor, que outro dia o Zé também falou, né? Sim. O Zé chega no ano seguinte, O Zé faz sofreu. um trabalho legal, mas faz uma sofreu. gordura ali, né? Sofreu também. E né? ele falou que ele tinha, acho que... Como é que era o salário que ele podia contratar no Vasco? Era 70 mil. 70 mil. Era o teto. Era o Mas teto. tudo bem, mas aí já era dentro de uma realidade e ia ser cumprido. O problema é Mas tu não contratar foi também. Aí é duro, né? E o Vasco subiu. Agora tu contratar um cara de 400 e não pagar, então contrata o de 70 que tu pode pagar. Exato. Porque o ambiente fica muito mais saudável. É, você vai pagar. Principalmente o clube que tem um histórico. Isso. Né? Que tem assim a fama, né? De vai lá, os caras não cumprem, vai lá. É. Agora, eu dei muito azar no Vasco, que eu não peguei a torcida do Vasco. Essa Essa relação... pandemia, né? essa Estádio relação... fechado. São Januário, né? Eu não tive esse prazer, cara. Nem Maracanã. Depois, quando eu fui com o esporte, a minha estreia foi contra o Vasco. Com 66 mil pessoas. Foi dar um empate, né? Batamos Sim, 0-0. empatou, Mas foi... Como a torcida do Vasco me recebeu, Beto? Sim. Tu não tem noção, cara. Seria um O quê, cara? um espetáculo. Os caras me chamavam, bate foto. Pô, a gente sabe que tu pegou um momento difícil, estamos te esperando de volta, bababá. Os caras me receberam muito bem, cara. Aquilo ali foi sensacional pra mim. Eu dei muito autógrafo na camisa do Vasco. Depois